Quantas vezes a gente se questiona, né? Por que que eu não vivo uma vida talvez mais leve e estou passando por esse desafio? E como é que eu faço para sentir que eu estou vivendo uma vida com mais leveza, né? Como é que eu faço para, mesmo que estiver vivendo um desafio, mesmo que estiver vivendo algo que eu não quero, como é que eu faço para encarar isso de forma diferente? Então, é sobre isso que nós vamos falar, porque nós estamos aí num projeto de identificar essas raízes de rejeição, resolvê-las e nos tornarmos pessoas muito mais fortes. Muitas pessoas não conseguem ter clareza de que a forma com que elas se comportam está completamente relacionada com a forma com que elas olham para si mesmas. No dia a dia, nós temos tantas coisas a fazer, né? Nós precisamos cuidar dos nossos, cuidar do nosso lar, cuidar das nossas finanças, cuidar do nosso trabalho, cuidar dos filhos e até da nossa saúde. Mas muitas vezes, nesses tantas coisas que a gente traz para a nossa vida para ser gerenciada, nós esquecemos de olhar para nós mesmos e entendermos como nós nos comportamos, como nós funcionamos. E esse é o objetivo dessa semana. Eu quero fazer você mergulhar dentro do seu eu. E a palavra-chave de tudo isso é pensamentos. Então hoje eu desafio você a realmente conhecer quem é você. Conhecer em que momento que você está. Conhecer qual é essa grande, sabe, essa grande conexão que existe dentro de você, que te controla, que te comanda, mas que por tantos afazeres que você tem, por tantas responsabilidades que você tem, muitas vezes você não se dá conta de gerenciar tudo isso. E eu tô falando por experiência de causa, porque é a forma que eu analiso a Diana. E na semana que passou, e na outra semana também, eu tenho mergulhado dentro de mim de uma forma completamente diferente, tenho me analisado de forma completamente diferente. Eu tenho aprendido cada vez mais nesses 10 anos que nós temos que aprender a nos olhar para depois olhar para o outro. Nós temos que aprender a como nós funcionamos para depois entendermos como os outros funcionam. E hoje esse é o desafio que eu quero lançar para você. Então eu quero que você pense agora, nesse momento, Diana, eu tenho um problema na minha vida, eu tenho, sei lá, de repente você tem um desafio muito grande na sua vida conjugal, na sua vida amorosa, isso está te gerando uma frustração, ou talvez você, até hoje você não sente que você é feliz, que você não sente que você conseguiu se conectar ao seu propósito, é como se não tivesse sentido o estilo de vida que você estivesse vivendo. Qual que é o questionamento que você tem dentro de você? Qual que é o grito que você tem dentro de você? Mas que é um grito que só você está ouvindo e muitas pessoas não estão ouvindo esse grito. Eu quero que você pense nele, tá? Pense nesse grito. Enquanto você está pensando nesse grito, obviamente que você vai poder mandar aqui para mim o que é esse grito, né? Qual é o desafio desse grito? Eu quero contar uma história para vocês e peço que você abra seu coração para a sua vida e que ficha que cai dessa história, né? Então respira fundo, senta que lá vem a história. Havia um grande fazendeiro e ele estava ali cuidando das suas terras, esse fazendeiro. E a fazenda dele com uma forma muito extensa, muitas terras, e ele tinha aquelas terras há muito tempo, há muitos anos que ele cuidava daquilo ali, há muitos anos que ele cuidava dos gados, das suas plantações, a moradia era na mesma localização, e ele já estava um pouco desmotivado de estar ali naquele ambiente, ele queria crescer, ele queria evoluir, ele queria que a fazenda dele fosse maior, mais expansiva, que tivesse mais resultados. Ele esperava isso daquela fazenda. Ele tinha isso muito forte no coração dele. E nessa jornada entre querer, vibrar esse querer, e entre o dia a dia, o que aconteceu? Passou pela estrada de terra, de frente com a fazenda dele, um jovem viajante, um homem explorador, um homem que estava conhecendo o mundo, conhecendo coisas diferentes, vindo de longa terra, de terras bem distantes. E eles param para conversar, ele para para pedir água, e ele conhece esse fazendeiro, e ali eles fazem uma amizade gostosa, eles começam a conversar. E esse viajante diz para ele, aliás, o fazendeiro pergunta para o viajante qual era o objetivo dele, para onde ele estava indo, o que ele fazia. E esse viajante diz para ele, olha, eu sou uma pessoa
que quer conhecer lugares novos e eu quero descobrir, eu quero encontrar onde está o grande diamante precioso. Existe uma pedra que ela é muito preciosa e ela é mais preciosa do que os diamantes que se encontram na região, muito mais preciosa. E ela é só que ela é apenas uma pedra. Ela é muito preciosa. E se eu encontrar essa pedra, essa única pedra, eu sei que é muito desafiador, olhando para toda essa terra que existe no mundo, encontrá-la, saber onde ela está, mas eu sei que ela existe. Se eu encontrá-la, eu serei capaz de comprar essa aldeia inteira, de comprar todas essas fazendas aqui. E eu sei o que ela vai me trazer de possibilidade, então eu estou em encontro dela. Eu quero encontrá-la. Mas eu estou num momento onde eu quero explorar certos ambientes. E eu escolhi essas terras aqui e eu vou explorar essas terras. E o fazendeiro ficou ouvindo ele, ficou encantado com o que ele estava dizendo. O que encantou o fazendeiro é que esse rapaz, ele tinha um propósito. Esse rapaz sabia exatamente o que ele queria. Por mais louco que parecia o sonho dele, esse rapaz sabia exatamente o que ele queria. Ele queria encontrar aquela pedra preciosa. Mas o que o fazendeiro não ouviu é que esse rapaz, esse viajante, ele queria estabelecer raízes. Ele queria estar ali. Ele decidiu que ali seria o lugar onde ele estaria. E o fazendeiro já tentado de tudo, já feito de tudo, já tinha crescido o máximo que ele podia na sua terra. O que ele fez? Ele falou, meu jovem rapaz, se você quer estabelecer as suas raízes aqui, nessa cidade, eu tenho solução para você. Eu tenho solução para você. Então, vamos fazer o seguinte. Quer comprar a minha fazenda? Eu vendo tudo para você. E aí você vai ter onde morar. Olha só, tem os animais, você pode comer dessa terra. Até que você encontra essa pedra. E o jovem viajante falou, é isso, eu sabia que nessa região eu encontraria a minha oportunidade, eu tinha certeza. E ficou muito animado. E ali eles negociaram e assim foi. O fazendeiro vendeu todas as suas terras, todos os seus bens, todas as suas raízes para aquele jovem viajante. E aquele jovem viajante estabeleceu suas raízes ali. Recebendo todo o seu dinheiro, o fazendeiro pega todo esse valor de todos os seus bens e vai fazer o quê? Ele começa a viajar também como o jovem viajante. E ele só pensa uma coisa. Aquele rapaz me disse que tem uma pedra preciosa. Então ela existe e ela está em algum lugar. Ela existe e ela está em algum lugar. Então eu vou procurá-la. Porém, esse fazendeiro, ele não conhecia a história da pedra. Ele não conhecia a história de lapidar. Ele não conhecia, ele não sabia. Ele só sabia que existia algo que renderia muito mais dinheiro e faria ele crescer muito mais rápido do que há anos ali naquela fazenda, o tempo todo naquela fazenda. Então, o que ele fez? Ele pegou todo o dinheiro e foi explorar. Foi fazer exatamente o que o jovem agente estava fazendo. Foi explorar. Começou a explorar e procurou terras e procurou lugares e pagou pessoas para lapidar a terra, para lapidar as pedras. E ele passou muitos meses, anos procurando. Enquanto ele estava vivendo isso, o jovem viajante agora, um homem que cuidava das terras, ele decidiu que ele iria conhecer essas terras que ele havia comprado. E ele começa a se fazer conhecer essas terras, essa fazenda que ele havia comprado. E aí passou muito tempo, ele continuava nessas terras, ele continuava procurando, ele continuava olhando para essas terras e também se tornando fazendeiro, também cuidando daquilo ali. Ele tomou para si como aquilo dele e ele começou a valorizar aquilo, usufruir daquilo com todas as suas forças. Ele realmente estava amando aquilo que ele estava fazendo, valorizando aquele momento ali. E o jovem, né, e o fazendeiro, que agora era um jovem viajante, estava ali buscando em todo quanto é canto do mundo inteiro, de todas as terras, até que ele procurou tanto. E no meio da história dele, ele acabou se envolvendo num acidente, nessas lapidações que eles estavam fazendo. E ele veio a falecer, infelizmente. E quando ele veio a falecer, ele, infelizmente, não tinha encontrado a sua pedra preciosa. E nessa época, inclusive, as pessoas que estavam ali com ele puderam suprir ele na medida que ele podia, que ele tinha ali, porque todos os recursos dele já estavam acabando completamente. Ele já não tinha mais como honrar essas pessoas. E nisso ele se envolve nesse acidente e ele vem a falecer. Resumindo, ele nunca encontrou pedra.
Mas aí nós vamos lá para o jovem viajante no início da história, que agora é um fazendeiro que mora nessa terra e está lá. Ele continua lá e ele nem sabe. Aquele rapaz que fez aquele negócio com ele veio a falecer. E ele está, nesse momento, levando seus animais para a beira do rio. E aqueles animais todos na beira do rio tomando água, ele sentindo aquele lugar, ele agradecendo, porque que escolha incrível que ele fez. Mas ele sempre teve no coração dele que um dia essa pedra preciosa ele encontraria. E de repente ele está olhando para os seus animais ali, no pasto, entre o rio, entre toda aquela área verde na beirada do rio, e ele começa a ver algo brilhando, 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 brilhando. Ele fala, nossa, parece que eu conheço esse brilho. Não é que meu coração estava certo, é que é aqui que eu tinha que firmar as minhas raízes. E aí ele vai lá, ele começa a mexer naquela terra, ele pede ajuda, e ele começa a escavar. E aquele brilho vai crescendo, e quando ele percebe, ali na beira do rio é que estava a raiz daquela grande, enorme pedra preciosa que ele procurou por anos e anos da vida dele. E o coração dele, como quem nunca desistiu do alvo dele, dizia que era ali que ele tinha que firmar raízes. E ele entendeu, porque ele sentiu tamanha paz quando aquele fazendeiro lhe ofereceu as terras e fez comprar com todo o dinheiro que ele tinha unido nas suas viagens, comprar aquelas terras, firmar suas raízes, porque então finalmente ele encontrou a pedra preciosa. E o que eu aprendo com essa história? O que eu aprendi? Tudo depende da nossa percepção entre o viajante e o fazendeiro. A pergunta é, quem é você? Você é aquele jovem fazendeiro que estava iniciando a jornada? Você é aquele fazendeiro que estava ali o tempo todo naquela fazenda? Você era o jovem viajante que estava iniciando a sua jornada? Quem é você na sua vida? Muitas vezes a gente olha para todo o cenário em nossa volta e nós pensamos assim, não tem como mais. Como um casamento, por exemplo, um relacionamento que está sofrendo muitas dores. A pessoa olha para aquele relacionamento e fala, não tem jeito. A minha única fortuna, meu único bem, a única forma de ser feliz é fora. E aquele fazendeiro, ele estava envolvido naquilo ali. Ele tinha algo muito precioso na mão dele, mas ele não sabia. Ele achava na mente dele que ele já tinha usufruído de tudo. Tudo que ele podia, que ele já tinha feito tudo. Ele não conseguia crescer. Ele não conseguia evoluir. Ele não conseguia sair daquela situação nem daquele resultado mediano que ele tinha. Então, quando ele conheceu aquele jovem viajante ali, que estava ali falando com ele, ele falou, cara, é minha oportunidade, eu vou em busca. E ele abriu mão de todo o tempo, todos os anos de construção que ele teve ali daquela fazenda. Mal ele sabia que a pedra preciosa habitava nas terras dele. Porque o foco dele era a dor. O foco dele naquele momento não era o que ele tinha de bom. Os pensamentos dele estavam migrando completamente para o que lhe estava faltando. Os pensamentos dele não estavam conectados ao que ele tinha e o que ele ainda não estava usufruindo, porque eram tantas coisas, ele não conseguia usufruir. Ele tinha tanto ali para usufruir, mas ele não conseguia usufruir, porque ele trabalhou dentro dele um princípio de comparação. E essa comparação gera dor, porque quando ele começava a olhar para os outros fazendeiros, pessoas com uma evolução maior, o que aconteceu? Ele começou a se sentir pequeno, muito pequenininho. E quando ele começou a se sentir pequeno, ele começou a se sentir preso. E ele não queria mais ficar preso. E aquele jovem viajante trouxe uma oportunidade para ele. E sem nem ele contar para o jovem que ia seguir a ideia dele, e sem nem o jovem contar para ele que o que ele mais precisava sentir, que ele tinha um lugar para estar, que ele não ia jamais abrir mão de encontrar a pedra preciosa, mas que ele precisava ter raiz, ele precisava ter um lugar para estar, ele precisava ter um lugar para dar sentido. Sem ele saber disso, sem nenhum falar com o outro sobre esses assuntos, mal eles sabiam que ambos ensinariam a maior lição da vida deles. Então, a minha pergunta para você é, você tem explorado verdadeiramente a sua terra? Você sabe o que tem na sua terra? Essa sua terra, ela é você. Você tem realmente explorado o seu eu dentro de você para conhecer e entender que existe uma capacidade dentro de você ilimitada.
que existem forças que você ainda não acessou dentro de você. E que enquanto você não acessar essas forças de você, tudo aquilo que você vê em sua volta parece que está tudo igual. Ou que está diminuindo, ou que está tudo igual e que nunca cresce. Eu olho para os relacionamentos consigo mesmo que as pessoas têm, a forma com que elas se relacionam. É tão fácil hoje ouvir das pessoas falarem mal de si próprias. É tão fácil. Ontem à noite, eu vou tirar uma foto com mulheres extraordinárias, mulheres que eu olho e falo assim, meu, uau! Olha, tinha mulheres naquela foto que se eu pegasse 10% de cada uma e juntasse na Diana, meu Deus, ninguém segurava a Diana. E aí uma incomodada porque aparecia a barriga, outra incomodada porque o rosto estava meio assim, outra incomodada porque o cabelo... Eu falei, gente, se elas soubessem o campo de energia negativa que elas atraem para si mesmas quando elas dão liberdade de falar mal de si mesma. O fazendeiro tinha tudo, ele tinha a terra, ele tinha uma história, ele tinha suas raízes e ele tinha a pedra debaixo da terra. E sabe por que ele nunca encontrou? Porque ele nunca procurou. Você só encontra verdadeiramente aquilo que você realmente se dispõe a aprender e a procurar. Só que existem coisas sobre você que você não sabe. Você não tem ideia. Eu não sabia. Eu não tinha noção que essa Diana existia, que essa Diana estava dentro de mim. Aliás, eu acho que até hoje eu não tenho noção o nível da Diana. Que a Diana pode ser capaz de ser. Mas enquanto eu não tenho essa noção, eu cocrio ela. Eu decido olhar para essa Diana gigante, maior do que eu já sou. Só que a Diana do passado, a Diana que tinha depressão, a Diana que era presa pelas raízes de rejeição, que tinha medo da crítica, que tinha medo da comparação, que não gravava um vídeo porque era cheia de inseguranças que os outros iam pensar. Essa Diana não estaria aqui. Essa Diana, talvez se lesse essa história, faria sentido. Talvez eu ia dizer, realmente, esse fazendeiro tinha que curtir a vida, pelo menos ele morreu feliz aí, né, na música lá dele. Não morreu fazendeiro só. Morreu a esperança, morreu o sonho, morreu uma história. E foi isso que morreu. Ele poderia fazer parte, ele poderia ter feito perguntas mais direcionadas, mais eficientes para esse jovem viajante. Você já explorou essa terra? E se você se hospedar na minha fazenda? Você precisa de ajuda? E se eu te ajudar? O que você precisa que você ainda não conseguiu? Se ele conhecer, se fizesse conhecer, mas muitas vezes, gente, infelizmente, eu vou usar essa palavra, tá? Mas infelizmente, nós vivemos num mundo onde há um egoísmo muito grande, um egocentrismo, como se eu não vou caminhar com ele, eu vou ali e vou ir atrás dessa pedra pessoal sozinho. Ah, eu vou para uma terra que ele não foi ainda, eu vou ser mais esperto do que ele. A palavra do Senhor diz, ama o teu próximo como a ti mesmo. Quando Deus fala isso, quando Deus deixa muito claro isso para nós, ele está dizendo assim, olha, chegou o tempo de você se amar tão intensamente, de você se valorizar tão profundamente, a ponto de conseguir amar até aquele que você nem conhece. A ponto de você ser íntegro e fiel àquele que você nem conhece. Se esse fazendeiro tivesse esse princípio na vida dele, ele junto com esse jovem viajante poderiam encontrar pedra. Então, essa pequena história, ela me fez analisar várias vertentes da minha vida, analisar várias vertentes do comportamento humano. Eu tenho ajudado pessoas a se conhecer com muita profundidade há muitos anos. As pessoas conquistando uma autonomia emocional muito grande. Por que elas passam pelo meu método e conquistam essa autonomia? Porque elas passam a se entender, elas passam a acessar aquele nível de capacidade e merecimento que elas têm dentro de si, aquela pedra preciosa que está dentro de si, mas que muitas vezes elas não acessam porque elas não sabem como. Elas não sabem como. O fazendeiro tinha um mentor ali na frente dele para ensinar como fazia-se encontrar essa pedra preciosa, por mais que ele não tivesse encontrado ainda, mas ele já tinha testado muito mais do que quem? Do que o fazendeiro. O fazendeiro entendia de ser fazendeiro e um podia ensinar o outro, agregar na necessidade um do outro. Então, hoje eu quero deixar isso para você. Eu quero que você realmente reflita. Você está dando oportunidade para se fazer conhecer? Você tem ouvido os seus pensamentos? Será que você... será que é o fim mesmo? Será que não tem jeito mais?
Será que, se você não está infeliz com o seu corpo, será que vai ser sempre assim? Quem disse que vai ser sempre assim? Será que você está infeliz com, sei lá, com o que você faz profissionalmente? Vai ser sempre assim? De repente você olha para o espelho e fala assim, para todo mundo eu sou a pessoa mais feliz do mundo, mas com você é infeliz. Será que vai ser sempre assim? Eu acredito que onde nós vivemos nós temos sempre mais uma chance. E hoje é um dia perfeito para mais uma chance. Nessa história toda, onde você se encaixa? E eu vou falar por experiência de causa, quantas vezes eu não quis pegar aí a malinha do viajante, ó. Porque a responsabilidade, ela gera uma sobrecarga. Só que para você realmente escrever uma história, não tem como você escrever uma história sem passar desapercebido. E isso gera uma sobrecarga. Jesus Cristo escreveu a história mais linda da face da terra, mais profunda e corajosa. Eu não conheço uma história mais profunda e mais corajosa do que foi escrita pelas mãos de Deus, através da vida de Jesus Cristo. E você consegue imaginar a sobrecarga que ele teve sobre ele? Mas ele foi até o fim. E do fim ele fez o início. Uau! Então hoje eu quero que você traga isso para dentro de você. Transforme seus pensamentos, muda a sua mentalidade. Olha para a sua terra. Qual é a sua terra? Seu habitar, seu corpo, o seu eu, a sua identidade. Explora ela. Acessa mais profundo, se conheça mais. Diana, como que eu faço para explorar? Comece primeiro analisando os seus pensamentos hoje. O que você fala sobre você? Qual é a história que você conta da sua história? E depois de você fazer isso, eu quero que você me escreva aqui no direct, mande mensagem para mim, eu mesma, pessoalmente, vou estar te respondendo. Porque depois de você se conhecer com mais profundidade, me deixe te conhecer. Eu quero te ajudar a ser uma pessoa muito mais livre emocionalmente, porque eu acredito que quando nós nos sentimos livres, as oportunidades acontecem, como aquela pedra que começou a brilhar. Ele estava feliz, ele estava bem, porque ele não jamais desistiu. Ele sabia que ele ia encontrar a pedra dele. E a pedra se fez encontrar por ele, porque ele estava no lugar certo, fazendo a coisa certa, com as escolhas certas. Yes or yes?